Eu pergunto do Arthur Duval. Eu vejo uma relativização sobre uma ação dele que está errada. Porra, a gente precisa ter honestidade de dizer, cara, ele errou, cara. Agora, ele aprendeu e não vai errar mais. Ana, você como ucraniana do MBL e trabalha com o Arthur Duval. Sim. Naquela fala, ele foi machista ou a fala em si é verdadeira e as pessoas utilizaram isso para tentar usar contra ele e acabaram conseguindo tirá-lo do cargo que ele tinha? Completamente macho escroto. Não, brincadeira. Brincadeira. Eu acho que assim, eu sou uma pessoa que eu sempre convivi muito com homens. Então, eu sempre tive muito mais amizade com homens, porque eu sempre tive interesses muito masculinos. Então, eu já ouvi coisas daí pra pior, em ambientes em que eles se sentem confortáveis. Eu acho que o áudio do Arthur não é uma coisa que você olha e fala, nossa, que coisa mais linda, poesia maravilhosa. É uma coisa que fere ouvidos, principalmente femininos. Mas, se você pensar no contexto em que ele foi feito, ele estava no lugar pra fazer isso. O problema é que ele saiu do núcleo. Sim. E aí, quando uma coisa que não é pra sair do núcleo sai do núcleo e estoura, isso se torna um grande... E aí, as pessoas não interpretam aquilo com a lente que você deveria interpretar dentro de onde você estava. Sim. E isso foi o que aconteceu com o Arthur e foi o estopim que precisavam ali naquele momento pra tirar ele, porque ele estava fazendo um barulho onde ele estava. Então, o pessoal usou aquilo ali, fez uma explosão em cima daquilo, botou o holofote em cima e falou assim, ó, o cara é um escroto, vamos tirar ele daí, porque e foi realmente o processo mais rápido de cassação de um mandato, né? Foi ultra rápido, foi um processo super atropelado, justamente por conta disso. Mas o áudio em si, se você for pensar friamente, sem nenhum tipo de viés, ele não tem nada errado. Ele não falou nenhuma mentira, ele não cometeu nenhum crime. Ele só deu uma opinião de uma forma que muitas pessoas vão interpretar como não muito legal, mas que em si, pra mim, não tem nenhum problema. Deixa eu te fazer outra pergunta, rápido, já matando esse tema. O papo que ele fez com o coquetel Molotov lá, é verdade ou é mentira? Cara, é verdade. É verdade. Eles ajudaram um grupo de pessoas, eles foram lá para fazer um papel humanitário. E aí ele tem fotos, inclusive, com os equipamentos, tudo. Então, o pessoal se juntava, eles se juntavam escolas, estádios para fazer esse tipo de coisa. Então, era a forma deles de se defender, as armas que eles tinham. E como eles estavam, né, tanto ele quanto o Renan, com essas pessoas, eles ajudaram no que eles puderam ali. Mas ele como político, me ajuda aqui, porque isso eu ouvi como uma crítica de uma galera que veio aqui. Ele como político, ele poderia ter feito isso? Porque então, não configura como... sei lá, uma participação... indireta numa guerra. Numa guerra, tá ligado? Então... E o Brasil era neutro, Se você for pensar pragmaticamente, ele não foi como político. Ele paralisou o mandato dele, que ele foi pra lá com meios próprios, com fins próprios, pra fazer um trabalho humanitário como pessoa física. Então, aquilo ali se difere do papel dele como político e mandatário. Então, ele foi fora desse período, E, enfim, ele foi lá para mostrar como cidadão a realidade que o país estava vivendo naquele momento. Então, para mim, Ana, isso não se configura como nenhum tipo de problema. Claro que as pessoas de outros viés vão usar isso para apontar, de alguma forma, algum tipo de irregularidade. Mas eu não entendo que teve. Tá, agora eu vou fazer outra pergunta já pegando a claro. Vou fazendo assim, tá? Aleatório aqui. Um padre, esse é o de férias, mas ele segue padre. Porque, tudo bem, o Arthur Duval... Ele não é padre, ele é político, né? Está político. Ele não é político, ele está político. Ele é muito mais do que isso, mas ele está. Ele tem um cargo, ele tem uma função e uma responsabilidade. Do exemplo do próprio padre que eu estava trazendo. Então, por exemplo, o padre, ele tem um ordenamento sacerdotal, ele está padre, tira férias e vai viajar. Ele pode, sei lá, se relacionar com mulher no país que ele vai? Assim, eu vou começar a resposta e vou jogar a bola pra Clara, porque ela é bem... Você é católica, né? Então, você entende disso melhor do que eu. Mas, assim, eu entendo que existem certos tipos de profissões e certos tipos de posições que você pode abrir mão temporariamente e outras que não. A posição de padre, ela tem um juramento e ela é intrínseca àquela pessoa, ela é indistinguível daquela pessoa. Então, ele não tem como abrir mão de ser padre por um período, tirar férias de ser padre, é igual mãe. Você não tira férias de ser mãe, você vai ser mãe para sempre. Sim. Mesmo que o seu filho venha a não existir mais, você sempre vai ser mãe dele. Tá. É a mesma coisa de sogra. Você casou uma vez, você separou. A tua sogra vai ser sempre tua sogra. E agora tem outras coisas que não. Então, por exemplo, eu era advogada. Trabalhava numa empresa como advogada. Agora eu estou em outro âmbito, sou operadora de live, faço outros tipos de coisa. Sou advogada? Sou advogada. Estou exercendo a profissão? Não. Então, assim, depende do local onde você está,
e como você tem aquele papel, como você usufrui e representa aquele papel, onde você se... Só que se você chegar e fizer uma declaração contrária à Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, que é um consenso, ainda que você não esteja exercendo o papel de advogada, tu pode ser penalizada porque você tem um diploma de advogado. Eu estou pagando a OAB? Não, você me entendeu. Se eu não estiver pagando a OAB, eu não sou advogada, não tenho nada com a ordem que teoricamente me representa. Mas você pode ser e até cassada, o teu diploma, por exemplo, ou até a tua habilitação profissional. Sim, mas... Entendeu meu ponto? Não, por exemplo, eu sou médico. Eu não estou atuando. Eu estou aqui no programa. Aí eu faço uma declaração completamente absurda, esdrúxula, contrária àquilo que a própria medicina prerroga, e a minha declaração, meu juramento, e a minha declaração, ela é danosa às pessoas caso elas ouçam e apliquem. Eu posso ser penalizado. Sim, mas é o que eu te falei. Tem algumas coisas que são... Talvez mas o meu político exemplo... não é mais ainda. Talvez o meu exemplo tenha sido um pouco infeliz. Mas, assim, tem algumas coisas que elas são intrínsecas e outras não. Acho que no caso de profissões que a gente citou aqui, advogado, médico, enfim, a gente faz um juramento geral. Então, por exemplo, se eu passar mal aqui, você tem que me ajudar. Eu entendi o que você falou. Mas tem outras coisas que não. Eu entendo que, nesse caso, referente ao que ele estava fazendo... Não era... nada tinha a ver com o papel dele como político. Tá bom. Ele foi como cidadão. Tá, só pra gente matar esse ponto. Mas, Ana, é pra gente pensar junto. Eu sempre faço contrapontos no programa, tá? Pra gente pensar junto e enriquecer diálogo. Mas são coisas diferentes, né? Não, calma. Não é pior pro político? Veja só, uma multidão acreditou em mim, votou em mim, pra eu representá-las ali. Beleza. Eu exerço um cargo público. E aí eu tô falando de uma questão que não é do cara trair a esposa dele. Que isso aí é do foro íntimo da pessoa. Sim, é uma questão diplomática. Tô falando de um contexto político. Ele saiu do Brasil para ir a outra nação, onde duas nações estavam em guerra, e o Brasil se posiciona neutro. Mas ele tirou licença, mas ele estava eleito, e ele ali, como a gente falou, ele está dentro ainda de um tempo de mandato dele. Ele vai naquela nação e toma uma posição como ele estava político, ainda que de férias, seja como for, recesso, não importa, ele está lá. Ele representa todas aquelas pessoas de um povo que olhou para a guerra e falou: não vamos tomar parte. Ele toma parte. Não estou dizendo, eu tô, cara, olhando de fora. Não foi exatamente esse o gatilho principal para ele ter perdido o cargo dele? Porque a fala dele, como você mesmo explicou, eu concordo com você. Não, foi ele ter reduzido o salário dos... Ele foi o único deputado que criou o projeto para diminuir os salários de todo mundo. Ele criou inimigo com todo mundo, foi isso. Não é isso, na verdade. Também que ele cortou 10 milhões de reais, fez os funcionários da Alesp devolverem 10 milhões de reais de auxílio. Então, Ludmila, por exemplo, ele ter denunciado o salário da rapaziada, ter baixado o salário, isso foi uma atitude positiva dele. Mas ele não sai por causa disso. Ele sai pelo erro que ele cometeu. Se ele não tivesse ido lá, contrariado uma decisão que era nacional, ele não tem esse direito. Ele é um representante. Veja, ele está abaixo. Existe uma hierarquia. Ou então vamos pregar uma revolução. Entendeu? Esse é o meu ponto. Veja, eu não sei, eu não estou colocando a minha opinião de em concordar com o que ele fez ou não. Não é sobre isso, entendeu? Então, eu acho que a gente pode unir um pouco de tudo. Primeiro que o Arthur, ele sempre foi um cara que as pessoas meio que já odiavam ele na Alesp por diversas razões. Então, essa questão do corte de salário e a questão do corte de benefícios e tudo mais, por ele ser um cara muito mais conhecido na Alesp e também por conta de alguns erros que ele cometeu. Inclusive, eu discordo de algumas partes que a Ana falou referente a áudios. Concordo que o que ele falou foi realmente uma coisa assim que homens, no geral, falam, só que eu acho que a gente poderia analisar o contexto do que ele falou. Então, por exemplo, é um país em situação de guerra, querendo ou não. Ele ter falado aquilo em um contexto de guerra, na minha opinião, foi muito, muito zoado, na minha opinião. Não, mas calma. Mas ainda, ele não estava falando das mulheres em situação de guerra. Das eslovacas. Não, só que, tipo, a gente aqui no Brasil estava sensibilizado. Mas, então, Ludmila, imagina o pessoal lá. Ainda assim, posso te dizer, dane-se. É a opinião dele, velho. Ele tem direito de ter opinião. Por mais escrota que seja. Ele não pode ser penalizado politicamente. Da mesma forma que ele pode ter a opinião dele, eu também posso ter a minha e falar que ele
Sim, errou nessa mas parte. ele não pode ser penalizado politicamente por causa disso. Não, penalizado pelos atos, Isso. estou totalmente contra. Isso. Ele é penalizado, horrível, ele é penalizado. A desculpa que ele deu de fato para a penalização foi ter ido contra, como político, ter agido contra ao que era consenso nacional. Essa foi a brecha que ele deu. Duvido que ele dê isso de novo. Meu ponto com vocês, e a gente vai falar mais sobre isso, é o seguinte. O MBL ele surge como uma opção de um partido que vem para ser diferente dos demais e ter princípios e valores inegociáveis. A gente já vai tratar mais sobre isso. Mas o meu ponto é o seguinte, tem que ter, entre todos, aí é uma visão minha, né? Entre pelo menos a liderança, isso tem que ser dito abertamente. O partido nunca pode se envergonhar e nem relativizar os próprios erros. Sim. Mesmo dos seus mais importantes. Que é o que a gente vê o tempo todo o pessoal da direita fazer com o Bolsonaro ou com o Lula. Então, se eu conversando com vocês, eu pergunto do Arthur Duval, eu vejo uma relativização sobre uma ação dele que está errada. Porra, a gente precisa ter honestidade e dizer, cara, ele errou, cara, agora, ele aprendeu e não vai errar mais. Aí eu tô com vocês e falo, porra, Sim. eu vejo virtude. Se eu relativizar, passar pano, não, é porque ele diminuiu o salário da galera, por isso tiraram ele. Não, ele tirou porque ele errou. Entendeu meu ponto? Só para eu concluir o raciocínio inicial, o que acontece? Na época que estourou a guerra da Rússia contra a Ucrânia, as informações que chegavam aqui eram muito obscuras. Então, eles foram lá justamente para falar assim, olha, vamos mostrar o que está acontecendo de fato. Porque eu posso até fazer alguma imprecisão aqui, mas assim, eles falavam que o pessoal, que os ucranianos estavam a favor dessa invasão. E aí eles falaram assim, não, os contatos que a gente tem, o que a gente está sabendo é diferente, vamos lá mostrar. Então, quando chegou lá, eles mostraram essa realidade. No contexto que eles estavam inseridos, teve negócio do coquetel Molotov e tudo. Talvez não tenha sido a melhor conduta como representante do Estado. Se ele tivesse só mostrado, era da hora, entendeu? Como um representante do Estado brasileiro, eu entendi seu ponto de vista. O seu ponto é, como representante votado pelo Estado brasileiro, talvez ir lá em outro país fazer coquetel Molotov não tenha sido a melhor coisa do mundo. Isso. Mas no contexto de um cidadão que estava indo para mostrar a realidade de um povo que estava sendo obscurecido por informações que não estavam chegando adequadamente, está correto. Não, eu acho que isso era até nobre. Ele ter saído daqui para mostrar e dizer, olha, galera, tá acontecendo isso aqui. Eu acho cabuloso. Só que ele esqueceu por um segundo o que ele estava. Arthur sendo Arthur. Arthur sendo Arthur. Isso, ele faz isso o tempo todo. É muito da estrutura do MBL. Começando, é uma pena o que aconteceu. Essa história é uma das maiores dores da história do MBL. Porque ele estava conseguindo ali. Porque, de fato, como parlamentar em si e como político, o mandato do Arthur foi impecável. Não tem uma coisa a ser dita sobre o mandato dele como político. As mudanças que ele conseguiu fazer ali, reduzir salário, quem consegue? Foi a primeira da história a conseguir isso. Então, foi uma dor muito grande no MBL isso. Foi um erro, assim, pequeno. Assim, ele teve um trabalho gigantesco para fazer tudo o que ele fez. E por causa de um erro assim, bobo, que ele poderia ter evitado, muito fácil, acabou. No MBL, a gente tenta fugir ao máximo da política tradicional. A gente é muito contra falsidade na política. Esse negócio do político cumprimentar e sorrir para o adversário, sendo que eles são inimigos mortais. Essa falsidade toda é algo que dá ojeriza, gente. Então, acaba que a pessoa pública se mistura com a pessoa pessoal. Em vários momentos do MBL isso acontece. Tá, mas vem cá. Peraí, deixa eu cortar aqui. Peraí, vem cá pra mim. O Kim várias vezes foi filmado conversando com o pessoal de esquerda. Teve momentos de votação, que aí até a galera da direita ficou brava com o próprio Kim, em que ele estava comemorando com a galera da esquerda. Veja, eu não sou tão puritano. Uma coisa é hipocrisia. A hipocrisia é mentira. Hipocrisia é o cara que diz A e vive B. Então, ou seja, ele come ovo, arrota caviar. Esse é o hipócrita. Esse eu condeno. Agora, política não é isso. Política, você conversar com um adversário, não é hipocrisia. Por quê? Você não está sozinho, não é um sistema ditatorial. A gente governa para todo mundo. Exatamente. E outra coisa, quando você chega lá, tem quantos partidos nesse país? Você precisa ser mais um partido, cara. O diálogo com os demais não é uma coisa que a gente evita.
de fato. Mas eu acho que eu entendi o que a Clara quis dizer. Foi meio que a gente não vai fingir ser amiguinho de quem a gente não é. Se eu tiver que ser pragmático, sentar e conversar numa mesa com alguém que tem uma opinião oposta à minha, a gente vai sentar, a gente vai conversar, porque esse é o nosso trabalho como representante, se chegarmos lá um dia. Agora, você ficar fazendo gracinha, amizadezinha e joguinho com as pessoas que não estão do nosso lado, isso não acontece. Mas o diálogo precisa existir, porque, como você falou, ninguém governa sozinho. E a gente representa um povo. Então, a gente precisa defender os interesses desse povo acima de qualquer outra coisa. Tá bom. Sim. E esse contexto do Kim, dele tá comemorando com o pessoal de esquerda, teve algum contexto de aprovação de lei? Era uma aprovação de alguma lei, era alguma coisa, não vou lembrar agora, mas era que a direita, vou chamar entre aspas, tá? Que a direita, porque eu nem acredito que haja direita nesse país, mas a direita estava querendo e ele foi contra. Nem sei se ele tinha razão ou não. Eu não estou entrando no mérito. Eu estou falando como você disse, no sentido de que, peraí, ele estava comemorando com a galera que ele radicalmente disse ser contra, entendeu? Como foi feito foto lá, vídeo dele sentado, não lembro qual que é um cara da esquerda que todo mundo detesta, assim, tipo, de maneira geral, e ele tá sentado com um cara trocando uma ideia com o cara, entendeu? Então, não sei.